Glória a Deus, queridos. Sejam bem-vindos para mais uma IA Alfa, que começou como a IA Alfa Morumbi, mas hoje nós unimos São Paulo, Limeira e adjacências. E eu quero louvar a Deus por isso, por esse tempo que nós temos tido, que tem sido tão precioso na presença de Deus, e quanto nós temos aprendido do Espírito Santo e através da palavra do Senhor, os fundamentos que são tão importantes para a gente viver, para nós experimentarmos a graça do Senhor e podermos ter uma vida abundante com Ele. Amém? E hoje, gente, nós vamos falar sobre o poder da atmosfera, ok? É uma série que vai ser composta de 2 ministrações, ela começa hoje com esse tema, e na semana que vem terá uma outra ministração, que será a Lu que vai trazer essa palavra, que vai complementar isso que nós vamos estar querendo trazer hoje para vocês. Bom, a gente tem um texto base, que é um pouquinho longo, mas a gente vai ler ele inteirinho, que é uma história muito conhecida, e provavelmente você já deve ter escutado alguma ministração sobre esse texto, talvez numa outra ótica, numa outra direção, afinal, essa palavra possibilita que você alcance diversas ministrações, você consegue colocar diversos pontos e ensinamentos através dessa parábola que Jesus nos ensinou, e esse texto está no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 24, ok? Lucas 15, dos versículos 11 ao 24. Você já deve lembrar qual que é esse texto, que é a parábola, né, que fala sobre aquele jovem que largou tudo para trás, ignorou o seu pai, perdeu tudo o que tinha, mas voltou, amém? São essas histórias que começam tristes, mas terminam com uma restauração por parte de Deus, né? Então, você deve conhecer ela como a parábola do filho pródigo. E diz o texto o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e agora foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Nós já vimos, como eu falei antes, muitas ministrações a respeito do filho pródigo, e quantas lições a gente pode tirar a partir dessa parábola que o Senhor nos ensinou. Mas hoje nós vamos tirar o foco um pouquinho daquela estrutura convencional que nós temos escutado a partir da saída do filho pródigo e do retorno para sua casa, para nós analisarmos o ambiente que se forma ao redor dessa pessoa, e é isso que nós queremos trazer hoje como tópico principal, para que nós possamos entender qual é o poder da atmosfera ou o poder do meio onde nós estamos inseridos. Eu queria começar com vocês aqui, dando uma introdução, e a gente, hipoteticamente, falando de uma viagem, tá bom? Vou trazer um exemplo bem contemporâneo e próximo dos nossos dias, é claro, para que a gente possa compreender de uma forma mais tranquila isso.
Então, eu quero que você imagine que você foi viajar com a sua família e você tinha um desejo muito grande dentro do próprio Brasil, onde você mora, de ir a um lugar que fosse montanhoso, que você pudesse ver o frio, né, no inverno, um frio intenso, onde você pudesse ver neve. E aí, claro, você se lembrou da cidade de Urupema, em Santa Catarina, que detém aí o recorde de temperaturas negativas no Brasil. E você marca essa viagem e vai, então, até a cidade de Urupema, que eu fui até pesquisar, porque confesso para vocês que eu nem conhecia também, só de ouvir falar. Então, eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa cidade. E você chegando lá, em pleno inverno, gente, então, imagina que aqui, pelo que eu vi, né, de informações a respeito da temperatura lá, chega a -9, -10 graus, ok? Uma temperatura bastante baixa para os padrões do Brasil. E aí você chega nessa cidade de Urupema para curtir esse tempo, e você vai com a sua família e vai curtir o clima montanhoso, vai passear lá pela cidade de Urupema, e no final do dia você está retornando ao seu hotel, à sua pousada, e você passa no meio do caminho e para ali na conveniência do Bebeto. Você vai me perguntar como é que você sabe que tem uma conveniência do Bebeto na cidade de Urupema. É muito simples, eu fui olhar no Google Maps e aí eu encontrei lá a conveniência do Bebeto, e você para lá e compra algumas coisinhas para levar para a pousada, e entre essas coisas que você compra, você pega uma garrafa de água. Pois bem, você chega lá na sua pousada ou no seu hotel, né, e você tirando as coisas do carro para poder entrar, enfim, para poder jantar, tomar banho e poder descansar, na pressa você acaba esquecendo essa garrafa de água dentro do carro e nem se dá conta. No dia seguinte de manhã, você acorda, toma o seu café da manhã, junta toda a família e vai fazer alguma programação. E eis que, quando você chega no carro, alguém, né, comenta com você, ou seus filhos estão no banco de trás, ou sua esposa, olha, a garrafa d'água que nós tínhamos perdido estava aqui, estava no banco de trás. E aí você pega essa garrafa d'água e, na verdade, a primeira coisa que você nota é que ela não é mais uma garrafa de água, mas ela é uma garrafa de gelo, porque ela passou toda a madrugada dentro do seu carro, que estava no relento, a uma temperatura aí de menos alguma coisa no inverno, ok? Então, essa água acabou se transformando em gelo e você não tinha mais uma água para beber, mas você tinha uma garrafa completamente dura nas suas mãos. Eu não sei se você parou para pensar, supondo que você esteja vivendo essa experiência, que você olhar para aquela situação e você se lembrar da seguinte coisa: eu não fiz absolutamente nada para que essa garrafa de água se transformasse numa garrafa de gelo. Não foi necessário eu colocar nenhuma força, não foi necessário eu gerar nenhuma circunstância da minha parte para que isso fosse possível. Simplesmente aconteceu que ela estava no lugar perfeito para que isso se tornasse realidade. Ela estava no ambiente correto para que ela se tornasse de água em gelo, ok? E não houve interferência nenhuma sua para que isso acontecesse. E isso que eu quero trazer para vocês é nós falarmos sobre o poder da atmosfera de um lugar, falar sobre o poder, né, de um meio. Ou seja, tudo que você fez foi deixar essa garrafa no lugar certo. Talvez esteja pensando, Carlão, na verdade ela ficou no lugar errado, né? Porque era uma garrafa d'água, agora não posso beber, porque ela ficou dura, virou gelo. Mas o que eu quero dizer aqui com essa ilustração, ok? Tudo que você precisou fazer foi apenas colocar essa garrafa num determinado lugar, e tudo que era necessário acontecer, aconteceu sem que houvesse a sua gerência, sem que houvesse qualquer esforço seu para que isso fosse possível. Ok? Na verdade, se você fosse querer degelar essa garrafa, seria necessário que você gerasse um esforço de alguma maneira, colocando ela num lugar quente, né? Ou colocando esse gelo dentro de uma panela, alguma coisa nesse sentido, para que você pudesse transformar de novo isso em água. Mas o que eu quero falar para vocês é que a água que estava dentro daquela garrafa, naquele lugar onde ela ficou, dentro do carro, naquele ambiente de uma baixíssima temperatura, ela naturalmente se transformou em gelo. E o que eu quero dizer para você é que existe poder no meio que está à nossa volta. E nós precisamos estar sensíveis a isso, porque isso é algo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Porque se nós não conseguimos discernir o meio onde nós estamos inseridos, nós podemos ser essa garrafa d'água que se torna em gelo. Ou seja, podemos até tirar essa ilustração como sendo, nós podemos endurecer até com relação à presença de Deus, porque estamos num meio que nos propicia naturalmente
sem que nós muitas vezes venhamos a perceber, vai nos propiciar a estarmos esfriando diante da presença de Deus. Amém? Eu quero começar falando sobre 3 tópicos com vocês. Essa foi só uma introdução, tá bom? Sobre como nós podemos discernir a atmosfera que está à nossa volta e como nós podemos não ser impactados por ela ou escolhermos estarmos no lugar aonde nós possamos ser impactados de uma maneira positiva. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você se reúne na célula, quando você vai no culto, quando você vai na reunião de oração, quando você sobe um monte para orar com os irmãos, quando você vai no discipulado com a sua liderança, esses são momentos onde existe uma atmosfera, onde é tudo propício para que a presença de Deus seja manifesta, é propício onde a palavra de Deus é manifesta, é propício onde existe crescimento, né, quebrantamento, arrependimento, que são essas coisas que precisam normalmente caminhar conosco. Amém? Quando você está nesse lugar e capta esse poder que está na atmosfera, que depois eu vou explicar para vocês o que é isso exatamente, nós somos transformados a partir daí. Ok? Agora você imagina, voltando naquela história que eu estava falando para vocês, que vocês descobriram a garrafa lá com o gelo dentro, e vocês saem dali e vão parar num lugar no meio do caminho onde vocês vão tomar ali um refrigerante. Chegando nesse lugar, vocês descobrem que o lugar estava sem energia já faz algum tempo e que o que eles tinham lá era refrigerante de temperatura ambiente, ou seja, não tinha bebida gelada. E você se lembra que você tem gelo dentro da garrafa, que você pode rasgar aquela garrafa e pegar aquele gelo e colocar dentro do refrigerante. Ok? O que vai acontecer com aquela bebida? Ela vai esfriar por conta da presença do gelo. Então perceba que aqui a gente tem 2 elementos importantes. A gente tem a água que se tornou gelo porque estava num ambiente propício. E depois que ela foi transformada, aquele agente que foi transformado se transformou num agente transformador. A água se tornou gelo, quando você pega aquele gelo e coloca dentro do refrigerante, ou do suco, ou de uma outra água, por exemplo, você vai diminuir a temperatura daquele líquido. Ok? Então, da mesma maneira que quando você vem numa célula, quando você vai no culto, você está na presença de Deus, aquilo vai transformar você. Quando você sai daquele momento, você também se torna um agente transformador aonde você vai. E é similar que se eu dissesse para você que ao invés de você ir para o culto, ao invés de você ir para a célula, ao invés de você ir orar, você estivesse indo para um ambiente onde houvesse algo muito forte negativo, ok? Aquilo também vai formar uma atmosfera que vai, de alguma maneira, influenciar você. E quando você sai desse lugar, você acaba levando isso com você e sendo um agente transformador, mas dessa vez, ao invés de ser positivo, se torna negativo. Amém? Nós vamos hoje ter um entendimento sobre o que o meio pode nos influenciar, e influenciando as nossas vidas, vai influenciar as coisas que estão à nossa volta, porque as pessoas se enganam que às vezes nos lugares onde elas frequentam, ou as pessoas com que elas andam, só estão trazendo alguma carga, só estão trazendo ou algum peso ou alguma bênção especificamente para ele. Mas essa pessoa não sabe que ela se relaciona com outras, se relaciona com a sua família, pessoas que amam, se relaciona no seu trabalho, existem vários níveis de relacionamento que nós temos. E isso que nos impacta nesses lugares onde nós vamos, sejam bons ou sejam ruins, isso de alguma maneira nós vamos trazer para dentro desses relacionamentos. E principalmente, gente, no nosso relacionamento com Deus. Ok? Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é que o meio importa. Ok? Primeira mensagem de hoje. O meio é muito importante. Lá no livro de Lucas, no capítulo 15 que nós lemos, no versículo 13, está escrito assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A Bíblia nos ensina, ao longo de muitos textos, não diretamente, mas se você analisar indiretamente, que o meio tem um poder de persuasão, tem um poder de transformação sobre as pessoas. E isso é muito importante. Quando eu falo de meio, gente, também é bom que a gente deixe claro que eu não estou falando do lugar onde você vai especificamente. Porque um lugar por si só não é nada.
E é claro que são as pessoas que frequentam esse lugar, são as pessoas que fazem alguma coisa neste lugar, é que vão fazer com que este lugar se torne algo positivo ou algo negativo, com poder para nos influenciar para algo bom ou para algo mal, tá bom? Eu só posso entender isso se eu olhar, por exemplo, para o Jardim do Éden. Quando a gente olha para o Jardim do Éden, lá no início da Bíblia, em Gênesis, a gente tem esse pensamento de que era um lugar perfeito, que o Jardim do Éden em si, por ser um jardim, por ser aquela localização, por ter aquelas árvores, por ser um projeto de Deus, então o Jardim do Éden ele era maravilhoso porque era um jardim lindo. Mas eu quero te dizer para você que o Jardim do Éden em si mesmo, ele não é nada. Puxa, mas foi Deus quem fez? Sim, eu sei quem foi Deus quem fez. Mas o que realmente fazia com que o Jardim do Éden fosse um lugar maravilhoso, não era o fato dele ser um jardim lindo, mas era o fato de que o Deus maravilhoso estava no jardim. Amém? Então, o que é que fazia com que a atmosfera daquele lugar fosse uma atmosfera positiva, fosse uma atmosfera abençoada? Não era o fato de ter X, Y ou Z árvores, ou X, Y, Z animais, ou aves, ou peixes. O que fazia diferença naquele ambiente era a presença de Deus. E isso fazia com que aquele lugar se tornasse um lugar maravilhoso. Amém? E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20. E a gente está, claro, falando aqui de um cara que foi considerado, na palavra de Deus, um dos caras mais sábios que Deus levantou. E através da vida de Salomão, ele trouxe essa instrução que é muito importante para nós. Veja, a Bíblia fala que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Eu posso, em parte, ok? Eu não posso afirmar com certeza, mas eu posso, em parte, te falar, de acordo com as pessoas com que você anda, que tipo de futuro você vai ter. Isso é fatal, gente. Se você anda com pessoas abençoadas, você tende a ser uma pessoa abençoada. Eu falo tende, gente, porque é claro que a gente tem variáveis aí, tem a vontade da pessoa de querer ser, ou seja, qual que é o interesse dela dentro daquele relacionamento, ok? Mas tirando essas variáveis para simplificar, quando você anda com pessoas que são abençoadas, você vai se tornar uma pessoa abençoada, ou você tem grandes chances de se tornar uma pessoa abençoada. Mas quando você anda com pessoas que são mentirosas, quando você anda com pessoas que falam mal dos outros, são fofoqueiros, a sua tendência é também se tornar como uma delas. Ok? Então, infelizmente, existe essa tendência na nossa vida, e o Senhor Deus sabe disso, e Ele já tratou de trazer essa explicação para nós. E eu não sei se você reparou na parte final desse versículo de Provérbios 13, 20, que diz assim: mas o companheiro dos tolos será destruído. Veja bem, ele não está falando que o tolo será destruído. Simplesmente por você ser companheiro de um tolo, você será destruído. Que é muito mais grave. Então, nós começamos a discernir que existe alguma coisa que forma a atmosfera onde nós andamos, onde nós frequentamos, que pode fazer toda a diferença, tanto para o nosso crescimento, como também para a nossa destruição. Amém? É muito importante você discernir com quem você anda. É claro, gente, que eu entendo que dentro do nosso chamado como cristãos, e todos nós temos esse chamado de irmos ao mundo, assim como Jesus também foi ao mundo, assim como Jesus se sentou com os pecadores, mas ele não foi influenciado pelos pecadores, ele foi com um objetivo. Então nós temos que discernir, caminhar com pessoas que estão andando fora da vontade de Deus, com o objetivo de levar a presença de Deus até eles, com a gente andar com pessoas que estão andando fora da vontade de Deus ou que nem conhecem a Deus. Amém? E quando eu falo conhecer a Deus, eu não falo de, claro que eu sei que Deus existe, é claro que eu sei que a Bíblia existe, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que realmente conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, que têm relacionamento. E você andar com pessoas que não têm esse nível de relacionamento e simplesmente andar por andar, isso vai acabar de alguma maneira trazendo algum prejuízo para a sua vida. Amém? O apóstolo Paulo também, a gente falou do Velho Testamento, né? Salomão. Agora vamos falar um pouquinho de Paulo. Paulo escreveu na sua carta a Tito, que é seu filho na fé, ele escreveu lá, aliás, desculpa, gente, é no texto de Coríntios aqui, tá? Paulo escreveu
na carta de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ele acrescenta alguma coisa que é importante para nós, dentro do mesmo sentido daquilo que Salomão falou, que ele disse da seguinte maneira: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso, gente? Você pode ensinar uma pessoa a andar no caminho que é bom, e essa pessoa começar a sair e frequentar outros lugares onde ele tem um outro tipo de ensinamento, contrário aos bons princípios. E, gente, esses ensinamentos ruins acabam contaminando aquilo que há no coração dessa pessoa. Amém? É muito importante a gente entender que nós somos susceptíveis às coisas que estão à nossa volta, e se não estivermos bem posicionados, de alguma maneira isso vai nos influenciar. Quanto mais nós andamos somente com pessoas, né, que são as más companhias, como Paulo disse aqui, a nossa tendência também é que nós venhamos a atrair isso para dentro de nós. E vamos começar a perder valores que estão dentro de nós. Amém? Esse poder do meio, gente, o poder da atmosfera, já está documentado na Bíblia desde o seu início, como eu falei para vocês, desde o livro de Gênesis. Nós vamos discorrer por vários livros da Bíblia, e nós vamos encontrar momentos onde pessoas que andaram em lugares onde não deveriam estar, e elas acabaram, por conta disso, sendo transformadas, não no sentido positivo, mas num sentido negativo. Mas observe a lógica de Deus, gente. Eu sempre falo isso para vocês quando eu ministro, né, que Deus tem uma lógica, que a gente pode até não compreender. Mas uma coisa é certa, na dúvida, ele está certo e a gente está errado. Ok? Então, dentro dessa lógica de Deus, e essa você vai compreender de maneira muito simples, você vai ver lá no livro de Gênesis, que Deus levou 5 dias para criar o meio. Como assim? Ele levou 5 dias para criar o lugar aonde ele colocaria o homem, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados somente no 6º dia. Os 5 primeiros dias foi a criação de todas as coisas. Então, ele criou as montanhas, as árvores, os mares, os animais. Ele formou um ambiente onde ele pudesse colocar o homem. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Deus falando assim: eu criei o peixe e isso é muito bom, e agora eu vou criar água. Cara, se ele tivesse criado o peixe para depois criar os mares, alguma coisa não ia bater, primeiro que esses peixes iam morrer. Se ele tivesse criado primeiro as aves e depois o ar, essas aves primeiro não iam ter nem o que respirar, mas também não iam ter aonde voar. Então Deus criou primeiro um meio e tratou de fazer esse meio um meio perfeito para que ali ele pudesse inserir o homem. Era necessário que esse lugar estivesse preparado, ok? Estivesse adornado para que ele pudesse ajudar o homem a cumprir o seu propósito. E é claro, gente, que a presença de Deus sobre este lugar é que fez com que realmente ele se tornasse um lugar maravilhoso, ok? O meio precisava ser correto. Agora, eu quero dizer para vocês que no meio disso, alguém adentrou nesse projeto e não era convidado. Você vai encontrar lá no livro de Gênesis que, de repente, apareceu naquele jardim, um jardim que era perfeito, com a presença de Deus, ok? Mas aparece ali a serpente. A serpente, gente, é a figura de Satanás. E ela aparece ali no jardim, e o homem se dá conta que havia alguma coisa fora eles naquele jardim. Mas, gente, vamos falar abertamente, né? A serpente não se materializou do nada ali. Ela não apareceu assim, sabe? Que nem se fosse o homem invisível e de repente se materializou na frente de Eva e já foi falando com ela. De alguma maneira, aquela serpente adentrou no jardim e eles viram aquilo. Mas eles não se importaram e nem deram atenção para aquele agente. Só que aquele agente que entrou no jardim, ele não era um agente de Deus que estava alinhado com aquele propósito que foi estabelecido para o jardim. Ele era um agente que estava vindo com a função de transformar aquilo que era uma bênção em destruição. E porque o homem simplesmente não se importou com aquela situação, nem tomou o posicionamento necessário, já que o governo do jardim havia sido dado a ele, ou seja, Deus estabeleceu aquele meio e aquela atmosfera e deu ao homem a capacidade de decidir o que é que ele gostaria de fazer com aquele lugar, mas ele permitiu que Satanás entrasse lá dentro e ficasse lá contaminando. E por conta disso, gente, a conta foi muito alta, porque foi assim que entrou a destruição do mundo.
Você pode ir lá no livro de Gênesis, você vai ver que quando o homem pecou, além dele ter se tornado mortal, além dele ter perdido a conexão com Deus, a separação espiritual de Deus, ainda a Bíblia comenta que a criação também foi transformada. Quando você vê lá o versículo falando que a terra começou a produzir cardos e abrolhos, falando que a terra começou a produzir espinhos, porque até então não haviam espinhos, as plantas não tinham espinhos. Então, nós notamos que houve uma mudança até física na criação por conta do pecado. Amém? Então, precisamos entender que o meio é algo importante, é algo que nós temos que discernir. Lembrando a vocês que o meio não é o lugar, mas o que esse lugar contém. Ok? Segundo tópico que eu quero falar com vocês é que um meio contaminado gera destruição. Gente, um meio contaminado não vai conseguir gerar outra coisa que não seja destruição, porque já está na programação dele ser isso. E a gente tem que estar esperto com relação a essa palavra. Lá em Lucas 15:14, dentro do texto que nós lemos ali do jovem, contando a história desse jovem, diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então a gente vê esse jovem, o filho, que se afastou, foi para uma terra distante levando a sua parte da herança. Chegando lá, ele gastou tudo, porque era um lugar propício para isso. Era um lugar onde ele estava propício a drenar os seus recursos. E a gente vê que houve naquela terra, não fala que houve na terra como um todo, não fala que houve em todas as nações, fala naquela terra houve uma grande fome. Porque quando o lugar está contaminado, ele já está propício a trazer destruição. É algo natural, gente. Só que esse filho, esse jovem estava lá, no meio dessa situação, e ele começa então a padecer. Existe uma outra história na Bíblia que também tem muito a ver com essa situação do filho pródigo, que é a história de um cara que foi muito forte, ele foi muito poderoso. Ele não era, gente, um cara que treinava numa academia, ele não era um cara que tomava bola, ele não era um cara que pegava peso, ok? A sua força era sobrenatural. Você, claro, já deve saber de quem eu estou falando. Lá no livro de Juízes 15:16, diz assim: e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. Havia uma unção especial sobre a vida de Sansão, porque ele havia sido levantado como um juiz sobre a terra. Só para a gente lembrar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Esse é o período onde Israel já está estabelecido, ou seja, as tribos já entraram dentro da terra prometida, ok? Josué já havia morrido, nem toda a terra havia sido conquistada, como você vai ver lá no final do livro de Josué. E aquelas nações que Deus tinha falado que eles expulsassem de lá, para que não houvesse mistura, lembrando, por que não podia haver mistura? Por causa da atmosfera, por causa do poder do meio. Deus já sabia. Ok? E aí, por conta disso, eles acabam se mesclando com aquelas pessoas e vivia havendo conflito entre as nações e Israel. Ok? Nesse tempo, não havia os reis, não havia sido levantado Saul, não havia Davi. Então, o que Deus fez depois da morte de Josué foi levantar juízes. Esses juízes eram homens e mulheres que Deus levantou em determinados momentos de conflito com os seus inimigos, com aqueles que queriam invadir e destruir as tribos de Israel, ou contaminar as tribos de Israel, ok? E aí, esses juízes eram aqueles que eram responsáveis por trazer a libertação do povo de Israel. Tá? Então, Sansão foi um desses caras que Deus levantou. Qual era a característica dele? Cada um teve uma característica diferente. Sansão era dotado de uma força descomunal. Amém? E quando a palavra fala que era uma força descomunal, é porque é isso mesmo. Tá? Não é um texto poético, mas um texto histórico. Então, nós entendemos que havia uma unção que dava a ele um poder que era muito maior do que os homens que estavam à sua volta, e aí não havia como vencê-lo. E os filisteus, que eram, então, os inimigos de Israel, nesse tempo de Sansão, sabiam disso. E eles sabiam que não teriam chance contra Sansão, porque havia sobre ele um poder que eles não tinham. E eles precisavam descobrir da onde vinha esse poder. O problema de Sansão, gente, é que
ele se permitiu entrar em ambientes e entrar em meios que não eram saudáveis para ele. E, infelizmente, isso foi a sua derrota. Nós sabemos pela história de Sansão, vou até dar o texto para vocês aqui, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 16, a gente tem o versículo 1, depois os versículos 4 e 5, como é que essa história foi articulada. Então, Sansão estava ali para livrar o povo de Israel, dos filisteus, até que então, no versículo 1, diz que Sansão foi a Gaza, ou seja, saiu dos termos da sua terra, ele não estava mais na atmosfera, nem no meio que Deus tinha estabelecido para ele, mas ele foi num outro meio, foi numa outra atmosfera. E ali viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Ok? O rapaz é bruto. Juízes 16, 4 e 5. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale do Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Então o que acontece? Sansão começou a andar num lugar onde não era um meio propício para ele. E começou a se envolver com pessoas que não eram saudáveis para ele. E acontece que ele se afeiçoou, se apaixonou por uma mulher. E essa mulher, ela era uma armadilha na sua vida. Literalmente, os filisteus enviaram para Sansão a pessoa errada para descobrir qual é. Quando eu falo pessoa errada, gente, entre aspas, era a pessoa errada para Sansão. Para eles era a pessoa certa para cumprir a missão. Mas para Sansão era a pessoa errada. Então ele se permitiu criar uma atmosfera e entrar no meio que causou a ele muitas perdas. E ele, gente, como se não bastasse, a sua família advertindo ele: não é bom que você esteja nesse meio, não é bom que você esteja com essa mulher, não é bom que você esteja com esse povo. Mas Sansão, ele estava flertando, gente, com o pecado. Ele estava ali administrando e brincando com o pecado. Eu quero dizer para você, tome cuidado com isso. Tome muito cuidado. Você não tem como flertar com o pecado e achar que está vencendo ele. Flertar com o pecado, gente, é você dar essas entradas. Tipo, eu não cometi o pecado, mas eu fico ali, sabe, batendo na porta dele. Como se diz assim: eu não vou cair, eu sou forte. Não vai acontecer comigo. Eu quero te dizer, não brinque com essas coisas, porque o pecado, ele é rápido e sedutor. Quando você menos imaginar, você já está dominado por aquilo. E Sansão foi um cara assim, que ele começou a brincar com o pecado, começou a tentar, eu vou vencer, ninguém vai conseguir me derrotar. Só que acontece que Dalila insistiu mais de uma vez, por muitas oportunidades, e ele foi brincando com ela. Até o momento em que ele abre o jogo, conta qual era o segredo da sua força, porque ele tinha voto de Nazireu, ou seja, não tinha passado navalha sobre a sua cabeça, e ela então corta o seu cabelo enquanto ele dorme, e então ele é capturado pelos seus inimigos. Eu acho que se ele pudesse ter visto um filme da sua vida, analisando tudo aquilo que iria acontecer a partir da decisão que ele tomou de ir até um outro ambiente, até um outro meio, e se envolver com as coisas que havia ali, talvez ele tivesse pensado 2 vezes. O problema, gente, é que raramente nós conseguimos discernir além das nossas decisões, muito além das nossas decisões. E nós muitas vezes achamos que as decisões que nós tomamos estão totalmente sob nosso controle. Mas, gente, existem tantas variáveis em cima daquilo que a gente decide, aonde a gente vai, com quem a gente vai, o que nós vamos fazer, tantas variáveis acontecem. É necessário que a gente ande debaixo de uma direção de Deus. Amém? Agora sim, eu queria falar para vocês um pouquinho, trazendo para o Novo Testamento. A gente falou de Sansão no livro de Juízes, agora vamos trazer um pouquinho para o Novo Testamento. Vamos falar então agora sobre a carta de Paulo ao seu amado filho na fé, Tito. E ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala assim, para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas ou então contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam.
são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Perceba o perigo de você ser influenciado por pessoas que não andam na vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia já está falando, e isso aqui, gente, não estamos aqui classificando pessoas ou julgando pessoas. Não nos esquecendo que nós, antes de nos convertermos, antes de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, nós éramos como essas pessoas. Você pode até achar que você não fazia mal para ninguém, sabe? Que eu não roubo, eu não mato. Mas, gente, a verdade é que existe dentro do nosso coração invejas, existe ciúmes, existe iras e uma série de coisas, falta de perdão. Todas essas coisas são pecado. E nós éramos assim. E as obras nas nossas mãos, gente, por mais que aparentemente poderiam parecer boas obras, no fundo, elas traziam uma consequência, né, um resultado ruim ao longo de um tempo, ao longo de um processo. Então, o que nós estamos falando aqui é que, se nós formos influenciados por um meio onde pessoas caminham sem o Senhor, pessoas que caminham sem os valores e sem os princípios de Deus, você vai tender, né, a caminhar e a viver aquilo que elas vivem. E se a obra delas, como diz Paulo aqui, né, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra, há risco que nós passemos a caminhar também da mesma maneira. Amém? Volto a pontuar aqui. Não estou falando da igreja se separar do mundo, nós irmos para uma ilha deserta e ficamos lá numa grande comunidade gospel. Até porque dentro da própria igreja nós temos uma série de coisas para ajustarmos, temos uma série de vou dizer problemas, mas de obras em andamento na vida das pessoas, de todos nós, inclusive. E, de alguma maneira, até mesmo dentro da igreja, nós vamos encontrar coisas que às vezes parecem com o mundo, infelizmente. Ok? O que eu quero dizer para você é, cuidado com o lugar onde você frequenta, porque um lugar que tem esse meio degenerado, ele tende a trazer destruição. Esse jovem, né, o filho pródigo, ele foi para um lugar onde havia degeneração. E ali ele experimentou destruição. Não apenas porque ele ter perdido tudo que ele tinha, mas porque ele estava num lugar que era propício à destruição. Então, sim, precisamos ir até o perdido. Precisamos ir até aqueles que não conhecem o amor de Cristo para podermos levar para eles. Mas não podemos transitar dentro dessas atmosferas e viver dentro delas como se nós fôssemos parte dela. Porque aí você vai atrair para a sua vida um risco muito alto de ver a destruição acontecer. Amém? Não tem um ditado antigo, né? Meu pai falava muito isso para mim quando eu era adolescente. Hoje, glória a Deus, eu creio que ele está vendo em mim já os frutos, né, do poder de Cristo na minha vida, mas ele falava assim, filho, né, diga-me com quem você andas, eu vou te dizer quem você é. Porque olha como era importante a companhia. A companhia, as pessoas com quem você caminha, elas vão falar muito sobre aquilo que está no seu coração. Amém? Nosso terceiro e último tópico quer dizer sobre Deus tem uma restauração para o nosso meio. Até então, gente, a gente só deu más notícias, né? Falamos da destruição, da degeneração que há nos meios, né, na atmosfera onde não há a presença de Deus. Falamos como é importante a gente atentar para isso, mas até então a gente só está vendo, discernindo e apontando um problema. Mas eu quero te dizer, Deus tem uma solução. Amém? Deus tem restauração para o nosso meio. Em Lucas 15, 12, né, a palavra do Senhor que nós estávamos lendo diz assim, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Só para a gente entender aqui, né, a figura desse jovem, na verdade não só o moço, tá? O mais velho também, não é o tema da nossa mensagem, mas a figura desse jovem, o mais moço, é literalmente uma pessoa imatura, ok? A figura do pai, aqui, é a própria figura de Deus. Não sei se você consegue compreender a profundidade do que esse jovem fez. Quando ele pede os bens que pertencem a ele, na verdade ele estava pedindo, pai, me dá a minha herança. Só que, gente, herança é algo que você recebe quando a pessoa morre. Ok? Quando os seus pais falecem, aquilo que eles possuem passa a ser a sua herança. O que ele estava falando aqui é o seguinte, pai, eu não estou nem aí, você está vivo ou você está morto. Para mim, tanto faz. O que importa para mim é a herança.
Então, no coração daquele jovem, o pai estava morto. Ok? Então, a gente tem a figura de um jovem imaturo e nós temos a figura de um pai, que é o pai celestial. Eu queria abrir um breve parênteses aqui, enquanto a gente está falando sobre a restauração, porque assim, Deus tem um trabalhar muito especial, muito pontual, muito particular com cada um de nós, tá bom? Só que ele trabalha por instrução. E a instrução, gente, ela não gera dano. A instrução não nos machuca. O problema, gente, não é a instrução. O problema é que nós não queremos andar, muitas vezes, na instrução. Então, Deus permite que nós andemos na experiência. E aí, gente, a experiência ela tem poder para machucar e machucar bastante. Não só o nosso interior, mas, às vezes, até o nosso corpo físico, dependendo do lugar das pessoas com quem a gente anda. Então, Deus quer operar em nós através de instrução. A instrução não gera peso, não gera perda, a instrução gera bênção. Mas quando nós não submetemos a instrução, então nós passamos a viver pela experiência. E Deus vai permitir que nós passemos por isso, porque até mesmo na experiência Ele vai trazer transformação para nós. Amém? Agora, não fique preocupado, porque às vezes você pode pensar assim, puxa, Carlos, então, tantas vezes eu ando e não tenho, talvez, observado tantas direções de Deus para a minha vida, eu tenho vivido experiências que têm sido marcantes de uma maneira negativa, eu tenho sofrido perdas, eu tenho tristeza, eu tenho angústias no meu coração. Deus ama cada um de nós profundamente. E ainda que Ele permita, por causa das nossas decisões, ok? Para ficar bem claro, as nossas decisões, que nós andemos pela experiência e por conta dela nós venhamos a semear coisas ruins e acolher coisas terríveis para cada um de nós, Ele tem também a restauração, Ele tem também a graça para conosco. Se você pega lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Aqui nesse texto, gente, nós não estamos falando de um Deus que está machucando as pessoas, ok? Aqui o que está falando é o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, ou seja, estávamos andando numa direção que não tem nada a ver com a direção de Deus, estávamos distantes de Deus, por conta disso, nós tomamos decisões que nos fizeram mal. Ok? Porque quando eu decidi andar fora da presença de Deus, aquilo que eu decido é provavelmente uma decisão errônea e vai produzir coisas ruins para mim. E é isso que vai me machucar. Mas se Deus permite que eu passe por essa experiência e até colha coisas ruins, Ele também diz que Ele vai atar essa ferida, que Ele vai trazer o bálsamo e vai trazer cura para a nossa alma. Amém? Então, voltando aqui para o nosso filho pródigo, para o menino que saiu e levou tudo e perdeu tudo. Você parou para pensar que quando ele pegou a herança dele, ele podia estar pensando, de repente, em começar os seus próprios negócios. Ele tinha uma mente empreendedora. Eu vou começar um novo negócio e, pai, eu preciso de recursos. Se eu continuar aqui, eu vou estar debaixo dos teus negócios, mas eu estou com ideias na minha cabeça. Quando você começa a conjecturar, o cara pega esses recursos e ele compra um terreno ou uma fazenda do lado do terreno do pai. E ali ele começa a estabelecer a sua criação de gado, ele começa a estabelecer a sua família. Ele podia ter feito isso, gente. Era completamente viável ele ter pego esses recursos e ter começado o seu negócio próprio do lado do pai, e ainda ter a supervisão. Ó, pai, será que eu tomei a decisão certa? Você fez assim também quando você começou? Mas não. Ele decide largar aquele meio, ele decide largar aquela atmosfera de segurança, de amor que ele tinha, para ir para um outro lugar onde não havia isso. E, gente, a Bíblia fala que lá ele gastou com seus amigos, né, os seus recursos. Gente, amigos nesse tipo de meio, e amigos nessa situação desse jovem, só existiam lá porque ele tinha condições. Porque assim que ele perdeu tudo, repare que você já não encontra mais amigos com ele. Porque, na verdade, esses nem são amigos, ok? São os usurpadores, são os interesseiros. E ele estava achando que estava rodeado de pessoas que gostavam dele. Quanta gente não vive essa ilusão? Porque tem condições, seja porque tem dinheiro ou tem outro recurso qualquer,
né? Pessoas que têm beleza, pessoas que têm força, pessoas que têm inteligência e por aí vai. Pessoas que se destacam com alguma coisa tendem a atrair pessoas à sua volta. Nem sempre essas pessoas que vão estar à sua volta são seus amigos, porque vão estar lá por interesse de alguma coisa que você possa fazer por elas. E, gente, a situação desse jovem foi algo terrível. Quando você vê ali, falando que ele foi trabalhar cuidando de porcos, ok? E a Bíblia fala que ele queria comer a ração dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Eu fico imaginando, gente, a situação de um escravo é quando ele serve a um senhor, mas o senhor vê nele algum valor, por mais que ele seja um escravo, ele sabe que dá lucros para ele. Então, o mínimo que um senhor faz com o escravo é dar uma alimentação, nem que seja o básico, gente. Nem que seja a ração do porco. Ó, se o porco vai comer a ração, você vai comer também. E você mantém o cara vivo ali para te servir. A situação dele não era nem uma situação de escravidão, gente. Era abaixo da linha da escravidão, se é que esse termo existe. Tá? Por quê? Ninguém dava nem o que comer. Ele não tinha nem a ração dos porcos para comer. Era do tipo assim, ó, você cuida dos meus porcos e não ganha nada. Ok? Não ganha nada. E a comida do porco, você não come não. Porque se algum porco morrer de fome por sua causa, eu mato você. É essa a vida que ele estava. E, gente, essa experiência que esse jovem passou foi tão intensa. A gente lê, e às vezes, muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tenta compreender os quês, os quais, os quandos, os porquês de tudo que está acontecendo naquele texto. Por mais que seja uma parábola, uma história, existe ali um fundamento colocado, existe uma inteligência emocional colocada, existe toda uma condição, toda uma atmosfera que nós precisamos discernir nas entrelinhas. Não é apenas uma história. Então, tente se colocar na pessoa desse jovem que cuidava de porcos e não tinha nem o que comer, nem a ração do porco ele podia comer. Gente, ele passou um tempo tão terrível que aquilo fez ele refletir sobre a sua vida. Algo que ele não conseguiu fazer enquanto ele tinha recursos nas suas mãos e tinham pessoas à sua volta, achando que estavam se importando com quem ele era, quando aquelas pessoas estavam apenas se importando pelo aquilo que ele tinha. E quando ele deixou de ter, ele não tinha mais valor nenhum, ele era zero, ele era coisa alguma, não valia nada. Mas aquela experiência foi tão transformadora na vida dele. Ele precisou ir até esse lugar para se quebrantar e compreender, então, tudo aquilo que ele tinha tomado de decisões erradas e que tinham levado a ele a um lugar onde não havia condições dele ter sucesso. Ele estava no meio, ele estava numa atmosfera abençoada. E ele decidiu sair dessa atmosfera achando que ele poderia ser abençoado aonde quer que ele estivesse. Mas quando ele chega num lugar onde o meio era corrompido, mesmo as coisas que o pai lhe havia ensinado, porque, gente, havia coisas ali dentro dele. Você há de convir comigo. Para ele ter se quebrantado e ter pensado, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia trabalhar como um dos servos do meu pai, eu teria comida, eu teria roupa. Aqui eu não sou nada, aqui eu não sou ninguém, aqui eu não existo, eu não tenho valor nenhum. E não era nem pelo interesse de estar com o pai, mas ele compreendeu o valor do lugar onde ele estava. Que ele achou que poderia encontrar aonde ele fosse, de qualquer maneira. E isso levou ele a voltar. Amém? Por isso a gente vê lá nos versículos finais, né? Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado. Bezerro cevado é aquele que foi alimentado, já preparado para uma festa, realmente, né? Para ser morto e, enfim, fazer um churrascão fantástico. Pensa no churrascão fantástico, é o bezerro cevado. E ele fala, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, tinha se perdido e foi achado. E uma das coisas mais tremendas, é claro, desse texto, você deve ter já ouvido muitas vezes, é quando o filho volta, quando esse jovem volta para casa, ele não encontra um pai que traz condenação sobre ele, mas um pai perdoador,
porque o pai discerniu que aquela experiência que ele tinha passado havia transformado o seu coração. Que a partir de agora ele não apenas valorizaria a figura do pai, mas o ambiente onde o pai estava e como aquele ambiente era saudável, era importante para ele e tinha poder para fazer ele crescer, tinha poder para fazer ele se desenvolver, amadurecer. Amém? Em 1 de Pedro 5,10, a Bíblia diz o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, de havermos padecido um pouco, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. Olha o que Pedro está falando aqui. O Deus de toda graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Tá? Tem aqui um propósito, ele nos chamou para estarmos na glória eterna com ele. Depois, isso vai acontecer depois de havermos padecido um pouco. O que é padecer um pouco, gente? É passar por lutas, adversidades. Não que Deus deseje isso para mim e para você, é claro que não. Mas muitas vezes é o caminho que nós escolhemos. Seja porque não ouvimos a voz de Deus, seja porque ignoramos a voz de Deus. Porque existem essas duas condições. Mas ainda assim, ele diz que vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Gente, as agitações que tocam a nossa alma, essas agitações podem ser altamente prejudiciais porque vão nos levar a tomar decisões errôneas. Nós podemos trocar o meio que é bom, o meio que é positivo, por um meio negativo. Talvez hoje você esteja andando no meio positivo, mas já esteve no meio negativo e talvez ainda traga estigmas daquele lugar. Sabe? Você traz marcas daquele lugar, você traz histórias daquele lugar, você traz lembranças daquele lugar. Eu quero te dar uma boa notícia. Na presença de Deus existe uma atmosfera realmente do seu poder. A palavra Espírito, quando você vai ler no Novo Testamento, do Espírito Santo, essa palavra Espírito, o Espírito Santo com poder, é dunamis, que é literalmente o poder, como se fosse de dinamite, um poder extraordinário. E você estar numa atmosfera desse poder extraordinário vai fazer com que você também seja transformado de uma maneira positiva. Ok? Então, aquilo que veio lá de trás, gente, o ranço, isso também tem cura, isso também tem restauração. Às vezes isso é um processo, às vezes isso pode ser mais rápido, às vezes isso pode ser mais lento, depende do agir de Deus, depende de quanto você quer, depende do seu coração. Mas o que eu quero falar para você, você pode tomar uma decisão hoje de andar no meio, numa atmosfera onde haja adoração, louvor, obediência, onde haja sinergia com Deus. É necessário isso para você. E mesmo as coisas que vieram de trás, essas o Senhor vai cuidar de tratar, tirar e extirpar da sua vida, para que você, quando tiver uma lembrança, a tenha apenas para ser instrumento da sua ministração, do seu testemunho, para você poder contar para as pessoas o lugar onde você andou e onde você anda hoje, quem você era e aquele que Deus te transformou. Gente, o agir de Deus na minha e na sua vida tem como propósito transformar o nosso interior. Amém? Nós não estamos bem, mas na presença dele somos transformados. E aí sim estaremos experimentando da plenitude desse relacionamento e do amor dele. Amém? Então, busque andar com pessoas abençoadas, busque andar com pessoas que possam te acrescentar. Se você caminha com pessoas que só falam mal, que mentem, que enganam, que trapaceiam, que fazem coisas erradas, se você anda muito tempo nesse meio, provavelmente esse meio vai começar a influenciar você de alguma maneira. E o pior que a gente pode experimentar, gente, é quando a gente começa a olhar para essas coisas que antes a gente podia até falar, não, isso aqui está errado, não pode ser assim. E de repente elas começam a se tornar normais. E eu sei que a gente está nesse mundo, e eu sei que nós precisamos andar nesse mundo para poder levar a luz de Cristo aonde nós formos. Amém? É fundamental que a gente faça isso. Se nós não formos pregar, quem vai? Mas com o cuidado de nós discernirmos o que é a missão
com o lugar que nós temos de segurança, de descanso, de lazer, de prazer. Essas coisas nós devemos buscar na presença do Senhor. Ande com pessoas abençoadas, você vai ser abençoado. Ande com profetas, você vai aprender sobre profecia. Ande com mestres, você vai aprender sobre a palavra. Ande com pastores, você vai aprender sobre cuidado. É a mesma proporção dos dois lados. Amém? E que o Senhor possa guiar os seus passos a partir dessa noite, dessa ministração, para que você busque, a despeito das ressalvas, a despeito de se sentir às vezes, porque às vezes a gente se sente menor que os outros, a gente tem vergonha de estar naquele meio. Não faça assim. Quando me converti, gente, eu tinha muitas questões para tratar na minha vida, mas muita coisa, sabe? Mas nem por isso eu deixei de andar com aqueles que já tinham uma bela caminhada com o Senhor. E eles, graças a Deus, olharam para mim com graça e viram em mim um monte de defeitos que eu tinha e um monte de coisas que precisavam ser consertadas. Mas, ao invés de olhar e simplesmente me julgar por aquilo, eles, porque eram pessoas que estavam numa atmosfera abençoada, eles investiram na minha vida e, a partir daí, eu pude crescer, pude ter experiências com Deus. Amém? Você também pode. Você não precisa andar nesse caminho sozinho. Aliás, você nem deve andar nesse caminho sozinho, porque é um caminho que vai produzir perdas para você. Nós somos uma família. A igreja é uma família. Ela não é perfeita, mas ela tem todos os subsídios, tem tudo que é necessário para criar essa atmosfera de cura, restauração e transformação na minha e na sua vida. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria fazer uma oração com você. Essa oração, eu quero que você faça se você realmente foi tocado no seu íntimo e você quer caminhar um pouco mais do que você caminhou até aqui. Você quer ir num lugar mais distante do que aquele que você chegou até aqui. Essa caminhada tem investimento. Essa caminhada vai necessitar de você investimento do seu tempo, dos seus recursos, da sua vida. E eu te garanto que você vai ter algum cansaço no meio do caminho. Mas eu também te garanto que essa caminhada vai produzir uma transformação tão profunda no seu ser, tão poderosa no seu interior, que até mesmo esses momentos de cansaço vão ser momentos de alegria na presença de Deus. Eu queria que você orasse comigo assim e dissesse: Senhor Jesus, nessa noite eu compreendi o poder do meio, o poder que há na atmosfera dos lugares, seja porque pessoas pensam ou fazem coisas nestes lugares. E eu quero andar, Senhor, numa atmosfera de adoração. Eu quero andar numa atmosfera de louvor, eu quero andar numa atmosfera de crescimento. Eu quero andar numa atmosfera de amor. Onde aqueles que estão à minha volta andam comigo não pelo que eu tenho e nem pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Por isso, Senhor, eu quero entregar os meus caminhos, quero entregar as minhas decisões, eu quero entregar a minha vida, para que o Senhor habite em mim e de dentro de mim me ajude a caminhar em lugares abençoados, para que eu seja um abençoador. Me ajuda, Senhor, a caminhar em lugares onde eu seja transformado, para que eu também seja um agente transformador. Me ajuda, Senhor Deus, a caminhar no meio onde haja amor pleno, para que eu também possa amar aqueles que estão à minha volta. Eu te peço, meu Deus, faz uma mudança na minha vida, uma mudança no meu meio, uma mudança na atmosfera onde eu estou,
aonde a tua presença seja constante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.